Graça e paz, minha querida, minha amada família em Cristo. Eu sou o irmão Arlindo e este é o canal Tua Graça Me Basta. Meus amados, eu quero aproveitar a oportunidade deste vídeo para nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Tá? Eu gostaria que você que participa aqui do canal pegasse sua Bíblia, sentasse se possível e acompanhasse a leitura para nós entendermos a palavra. Eu percebo, meus queridos, que muitas pessoas elas têm dificuldade na compreensão da Bíblia porque eles tratam as histórias como sendo histórias que trazem a revelação em si mesmo, e isso não é real. Então, nós vamos ler uma porção da palavra que se encontra na carta escrita aos Colossenses, tá? O apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos de Colossos, e no capítulo 2, nós vamos ler do versículo 16 ao 23, que nós encontramos dessa forma. Eu quero dizer para os irmãos que a Bíblia que eu estou lendo aqui é na Nova Versão Transformadora, e se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você será sábio se assim o fizer. Diz assim a palavra: portanto, não deixem que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, pois estas coisas são apenas sombras da realidade futura, e o próprio Cristo é essa realidade. Então, o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja de Colossos, aos irmãos colossenses da época? Ele está dizendo que muitas pessoas estão sendo enganadas, e isso até nos dias de hoje, irmãos. Essa enganação ela perdura até os dias de hoje, porque até hoje as pessoas elas recebem informações de que se elas não participarem, das celebrações de certos dias, de cerimônias, elas são condenadas. Então o apóstolo Paulo ele é muito taxativo, ele é muito claro em dizer que nós não devemos deixar que nos condene pelo que nós comemos ou bebemos, ou porque nós celebramos ou deixamos de celebrar dias santos, as cerimônias de lua nova ou sábados. Porque a realidade, irmãos, a realidade ela é Cristo. Cristo é essa realidade. Então não existe dia santo, não tem celebração de dia certo. Isso você vê em qualquer denominação, qualquer igreja, em qualquer área religiosa, qualquer ramo religioso, as pessoas trazem isso. E nós em graça, irmãos, nós precisamos compreender a totalidade da revelação. Aquilo que é revelação na história, ela representa, tá? E não ficarmos presos só à história, só aquele fato, aquele ato que aconteceu com aquelas pessoas, com aquelas vidas naquele momento. Porque a revelação de Deus ela é muito maior, ela é além. Os irmãos, por não terem contato com ministrações mais aprofundadas da Bíblia, muitos irmãos eles estão presos naquilo que é a história, e não na revelação total, não naquilo que Deus ele mostra pela história. Quando você lê Moisés, quando você lê os profetas, quando você lê o Antigo Pacto, as histórias onde que o Antigo Pacto estava inserido, as pessoas ficam presas à história. Só que cada história, cada acontecimento, cada fato, ele traz uma revelação muito maior do que aquele ato em si. E é essa revelação que é a revelação eterna de Deus. Porque Deus nunca, irmãos, na história, ele nunca quis trazer uma revelação futura para as pessoas. Toda a palavra de Deus, ela não é para um tempo, ela é para todo o tempo. Ela é uma revelação eterna. Deus ele é eterno, a sua fala é eterna, a sua revelação é eterna. Ela não é nem para o passado, nem para o presente, nem para o futuro. Ela é eterna, ela é de geração a geração. Ela é do princípio ao fim, é do alfa e do ômega.
Então, quando Deus fala, ele fala na eternidade. Quando Deus revela, ele revela na eternidade. E é por isso que tanto no sistema religioso como na graça nos dias de hoje, nós percebemos que os irmãos têm muita dificuldade de compreender a revelação eterna de Deus. Isso aconteceu com os profetas, meus amados. Os profetas, eles entraram em estado de depressão, muitos pediram a morte, porque eles não entenderam que Deus, ele fala na eternidade. Então Deus, ele não está trazendo nenhuma palavra para o futuro, para se realizar no futuro. A palavra de Deus, ela é eterna. Ela é de antes da fundação do mundo para toda a eternidade. Então, quando Deus começa o mundo, a sua palavra é eterna, as suas ações são eternas. Tudo que Deus, ele traz ao homem é de um entendimento eterno. Não é para uma geração, não é para um povo, não é para uma determinada situação. Não, a revelação de Deus é eterna. Embora Deus usou as situações do povo para poder revelar a sua eternidade. Então, quando nós lemos esse capítulo 2 de Colossenses, se você olhar para a história, você vai ver que existe aqui uma revelação eterna. Como o apóstolo diz no versículo 17, pois essas coisas são apenas sombras da realidade. O que são as sombras da realidade? São as celebrações, são as condenações, são as leis, tá? São os acontecimentos bíblicos, históricos, apenas sombras da realidade futura. Por quê? Porque a realidade, ela é eterna. Ela acontece hoje, vai acontecer daqui 1000 anos e vai acontecer depois de 10.000 anos, enquanto o ciclo ele vai se renovando, a eternidade de Deus vai sendo materializada. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos que se alegam ter visões a respeito dessas coisas. A mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos. Preste atenção, irmãos, preste atenção. A mente orgulhosa do homem o torna orgulhoso. A mente pecaminosa do homem torna o homem orgulhoso. Então, se alguém começa a despontar, se destacar, por causa da sua mente pecaminosa, essa pessoa muitas vezes ela vai se tornar orgulhosa. Ela tem orgulho daquilo que ela fala, daquilo que ela faz, de quem ela é. Ela começa já a se achar melhor do que os outros, começa a impor aos outros coisas que ela entende ser boa para aquele tempo presente. Deus, ele nunca fez dessa forma. Deus, ele sempre tratou com o homem dentro da eternidade. E é por isso que o homem tem muita dificuldade de compreender Deus. Versículo 19 nós lemos: e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a ele por meio de suas juntas e seus ligamentos. O corpo cresce à medida que é nutrido por Deus. Então, é uma coisa que eu tenho que destacar para os irmãos. Deus, ele não trata o homem indivíduo igual as pessoas pregam. Deus, ele não tem uma palavra para você, ele tem uma palavra para a família. Deus, ele trata com a família. Então, se você lê a história de Gênesis e entender que o Adão era uma pessoa, você não vai entender a revelação de Deus, porque o Adão não era a pessoa. O Adão era a humanidade, a família, é a humanidade. Então, a revelação eterna de Deus é para a família, é para a totalidade, não é para o indivíduo, mas é para a família, é para o homem coletivo. O homem coletivo, ele está na história de Deus. O homem individual, ele foi usado para revelar na história o como Deus trata do homem coletivo. Tanto é que Cristo, ele é o cabeça do homem coletivo, e o resto da humanidade, toda a humanidade é corpo de Cristo. E é isso que nós precisamos entender. Então, se Deus, ele faz alguma coisa,
Ele não faz pensando no indivíduo. Ele não faz pensando em você. Você não chama a atenção de Deus pelo que você faz. Você não consegue despertar alguma coisa em Deus daquilo que Ele não é e nunca foi. Deus, Ele tratou conosco por meio da família. Quando Ele vai salvar o povo de Israel, Ele fala assim, olha, passa o sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte não vai entrar naquela casa por causa do sinal. Dentro daquela casa poderia ter todo tipo de pessoa, irmãos. Todo tipo de pessoas. Se tivesse um ladrão dentro da casa, ele estava salvo. Se tivesse uma prostituta, estava salva. Não importava o que a pessoa tinha feito. Não importava os atos dela, as atitudes dela, o que ela fez ou o que ela deixou de fazer. O importante para Deus era que ela estava representada ali numa família. E Deus, Ele salvou a família. Não importa quem estava inserido na família, porque é a família que estava sendo salva. E é isso que, mesmo em graça, eu vejo que os irmãos têm dificuldade de compreensão. Então nós temos que pregar, irmãos. Nós temos que trazer a realidade, trazer a verdade para cada um de vocês. Para que os irmãos tenham a mente aberta, que abram o entendimento de cada irmão. Porque o amor de Deus, ele é incondicional, ele não exige condição. Olha, se você for para a igreja, eu te salvo. Se você não for, eu não te salvo. Aí é condicional. Tem uma condição para Deus agir na vida da pessoa. E na verdade não existe condições. E isso foi demonstrado na história, como o homem pensou Deus, como o homem entendeu Deus, mas como Deus se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Versículo de número 20, nós lemos assim: vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, todos nós, irmãos, independente de que você seja da linha de entendimento da pessoa A, da pessoa B, da pessoa C, não importa. Todos nós, todos, fomos libertos dos princípios espirituais desse mundo. Por quê? Por causa da família, não é por causa do indivíduo. Deus, Ele libertou a família, o corpo de Cristo está liberto. Dentro do corpo existe todo tipo de pessoa, mas o corpo está liberto. Talvez a pessoa ali, o indivíduo, não demonstra essa libertação. Ele demonstra outras atitudes, ele toma outros caminhos. Mas se ele está inserido no corpo, ele faz parte do corpo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Por que você vai continuar seguindo? Ah, mas isso aí é regra do mundo, irmão Arlindo. Não, irmão. Você vê que na graça de Deus eles estão impondo regras para vocês também. Estão impondo regras. Se você não fizer isso, está errado. Ou se você fizer isso, está certo. Não devemos impor regra alguma, porque nós somos um corpo. E dentro do corpo, as regras é do cabeça, é do corpo e não do indivíduo. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, né? Oxa, o irmão fulano é sábio, ó, tá falando isso e eu vou fazer isso que o irmão tá falando. Não, irmãos. Podem até parecer sábios, pois exigem devoção. As pessoas exigem das outras a devoção. Exigem abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Então isso aqui é uma palavra que foi dada antes da parousia, tá? Antes do ano 70, antes da manifestação de Cristo, mas ela traz as verdades eternas sobre ela. Ela traz aqui os benefícios de Cristo para toda a humanidade. E são esses benefícios que nós devemos estar atentos, prestar atenção, entender a revelação de Deus. Por falta de tempo, a gente tem que resumir bastante aqui o nosso vídeo, tá, irmãos? Porque se ele fica muito extenso, as pessoas não assistem.
É comprovado isso. Um vídeo muito extenso, as pessoas não assistem. Então eu quero agradecer você que tem cooperado conosco nessa caminhada, você que tem assistido os nossos vídeos. Que Deus continue abençoando você, trazendo entendimento à luz da palavra. E o importante de tudo isso é o amor com que Deus nos amou, a forma com que Deus nos proporcionou vida e substâncias nessa vida. Meus amados, uma ótima semana para todos vocês. Faça a sua inscrição no canal. Se você tem gostado dos nossos vídeos, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe, indique para os irmãos que estão aí aprisionados, estão presos na religiosidade, nas religiões, e vamos lá, em graça, revelando esse Deus maravilhoso que nós amamos tanto aos nossos amados irmãos, a nossa família em Cristo. Tua graça me basta, Arlindo, para você. Deus abençoe.